Vocações. Em ano de Copa do Mundo, a figura do técnico da seleção brasileira é tão ou mais importante do que a do presidente da República. E assim como no mundo da política, as críticas costumam aparecer mais do que as mensagens de apoio ou aprovação. O grande Jô Soares, que perdemos recentemente, sintetizou o que significava essa voz atuante da torcida com o célebre personagem Zé da Galera. Bota ponta na seleção, Telê! Tu tá de ponta com os pontas? Bota ponta na seleção, Telê! Era a véspera da Copa de 82 e, com humor, Jô projetou a desconfiança dos boleiros à época. A seleção de Tele Santana funcionaria sem os pontas? Mas não foi só Tele que viu sua orelha ferver às vésperas do Mundial. Praticamente todos os treinadores da seleção precisam lidar com algum tipo de resistência e desconfiança, seja da torcida, seja da imprensa. Carlos Alberto Parreira, por exemplo, foi tratado como burro até levantar a taça da Copa de 1994. O multiplatinado Mário Jorge Lobo Zagallo, mesmo com toda a sua experiência acumulada, criou um bordão involuntário ao responder às críticas que recebia às vésperas e durante a Copa América de 97. É pra você. Vocês sabem quem são. Não preciso dizer mais nada. Vocês vão ter que me engolir. Antes da Copa de 2002, mesmo com todo o bafo quente da torcida e de jornalistas, o turrão Luiz Felipe Scolari não cedeu, deixou Romário de fora do escrete canarinho. Os romaristas faziam a última pressão. Durante 10 meses foi assim. Nas ruas, nos estádios, Romário teve cabos eleitorais importantes. Nada adiantou. Eu já disse que entendo a participação do torcedor, ouço todos os torcedores, mas defino por aquilo que acho interessante para a seleção. A sorte de Filipão é que sua teimosia resultou no pentacampeonato do Brasil. Imagina se ele tivesse ficado pelo caminho. O nosso entrevistado de hoje chegou à seleção num cenário de terra arrasada. Era o ano de 2016, e a segunda passagem de Dunga pelo comando do time nacional havia sido desastrosa, culminando na sua demissão após derrota na Copa América, além de péssimo desempenho nas eliminatórias. A vinda de Tite era vista como salvadora. É a melhor maneira que eu tenho para contribuir naquilo que eu tenho como ideia e que foi a minha vida. E adjetivos como transparência, democratização, excelência, modernidade é a forma que eu penso e a forma que eu trago para o futebol. E de fato, Tite deu conta do recado, e em pouco tempo a seleção voltou a ganhar e a brilhar. Os comandados de Adenor Bach conquistaram a Copa América e se classificaram com folga nas eliminatórias. No entanto, a tão sonhada sexta estrela na amarelinha não veio no Mundial da Rússia em 2018. O grito de gol sai aos 30 minutos. A esperança toma conta do ambiente. Mas não foi suficiente. Bélgica 2, Brasil 1. Decepção brasileira. Classificar para essa Copa no Catar também não exigiu muito de Tite e seus convocados. Porém, neste meio tempo, o técnico teve que lidar com outro tipo de emoção. Questões políticas mexeram com os brios dos jogadores e da comissão técnica. Isso se deu no ano passado, quando a realização da Copa América foi colocada em xeque por causa da pandemia. O Brasil, com incentivo do governo Bolsonaro, decidiu receber o evento, mesmo com um número altíssimo de mortes e casos de Covid no país. A pressão de natureza política e social bateu à porta do vestiário de Tite. Os comandados do treinador
descontentes com a gestão da CBF se posicionaram. Somos um grupo coeso, porém com ideias distintas. Por diversas razões, sejam elas humanitárias ou de cunho profissional, estamos insatisfeitos com a condução da Copa América pela Conmebol, fosse ela sediada tardiamente no Chile ou mesmo no Brasil. É importante frisar que em nenhum momento quisemos tornar essa discussão política. Somos contra a organização da Copa América, mas nunca diremos não à seleção brasileira. Esta será a última chance de conquistar o hexacampeonato, já que Tite declarou que deixará a seleção brasileira depois da Copa do Mundo. Mas o meu ciclo, eu tenho consciência exata da minha participação. Eu tenho. Então você tem na cabeça até quando vai esse seu ciclo? Sim, vai até o final do Mundial. E quais são as expectativas de Tite para essa Copa? O que o técnico pensa da liderança de Neymar? E sobre o contexto político do país, como Tite se posiciona? Nós pudemos confrontá-lo com essas e outras perguntas numa entrevista exclusiva que fizemos com ele aqui em São Paulo. Eu, o editor de esportes do Estadão Robson Morelli e o repórter Ricardo Magatti. O resultado dessa conversa você ouve agora. Olá, amigos do Estadão! Hoje o nosso convidado é muito especial. Já ganhou todos os títulos possíveis no Brasil. Ganhou Campeonato Brasileiro, ganhou Copa do Brasil, ganhou também todos os títulos possíveis no continente, Sul-Americana, Libertadores, Copa América. E agora ele tem o desafio de trazer o hexacampeonato para o Brasil. O entrevistado de hoje é o técnico Tite. Tudo bem, Tite? Bom, Gustavo, prazer falar com vocês. E nós também contamos aqui com a presença do Kleber Xavier, que é auxiliar do Tite também, que carinhosamente está nos atendendo. Tudo bem, Kleber? Prazer falar com você. Bom, primeiro eu queria fazer uma pergunta que foi encomendada, na verdade. Você sabe que quando a gente fala que vai entrevistar o Tite, muita gente fala, pergunta isso, pergunta aquilo. Essa pergunta veio direto do diretor da Rádio Eldorado, a importância, o Emanuel Bonfim. Ele quer saber se pode contar com o Tite em 2023 no Corinthians. Já? Já, assim. 2023, a dona Rose, minha esposa, ela vai ter toda a preferência. Eu digo assim que ela... Tem um momento que ele é familiar, tem um momento que a gente tem que dar uma pausa, a trajetória toda profissional, ela é extraordinária, mas ela também, ela absorve bastante a gente. Eu vou me dar um tempo para a família, eu vou dar um tempo para estudos, eu vou dar um tempo para reorganização. Segundo o meu filho, não vai passar de 2 meses que a minha esposa vai me jogar para fora do apartamento, mas... Imagina. Ô Tite, deixa eu te perguntar, então assim, você não vai se aposentar depois da Copa do Mundo. Não. Você vai continuar sendo treinador de futebol e vai escolher a melhor proposta depois desse descanso, depois dessa parada, independentemente do resultado lá no Catar. Perfeito, é isso? Perfeito, Robson, essa é a ideia, a ideia já pré-estabelecida, alguma coisa maturada. Eu externei isso para a comissão técnica 1 ano e meio atrás, depois externei, talvez as pessoas de forma pública não sabiam, os atletas já são sabedores, para que aqueles ciclos normais e naturais da vida de qualquer profissional, elas acontecem, esse vai acontecer também. Ô Tite, mas pelo nível que você alcançou, sei que você quer descansar, tirar um período sabático, mas pelo nível que você alcançou, não está nos seus planos voltar ao Brasil, ao futebol brasileiro, no ano que vem? Você pretende continuar em alguma seleção ou algum clube na Europa? Ricardo, o ano que vem pela frente, 2023... ele vai te dar preferencialmente a estudo, ele vai dar um tempo de família, ele vai dar um tempo com a Rosmarie, ele vai dar um tempo, eu digo, pro futebol brasileiro, não. Tite, Kleber, eu queria entrar já na pergunta que está muito na moda e está muito quente nesse momento, é a política do Brasil. Por que o futebol, por que a turma do futebol, e vocês dois fazem parte disso há muito tempo, e são vozes ativas, por que a turma do futebol não se mete em política? A gente vive um Brasil bastante agitado politicamente, com uma eleição aí chegando, mas a gente não vê a turma do futebol nessa discussão. Por que vocês acham isso? Robson, primeiro que democraticamente a gente deva respeitar as posições de cada um. E democraticamente, inclusive, a gente tem que respeitar as opiniões de não emitir opiniões. O que eu entendo de futebol?
que cada pessoa individualmente, o Adenor, ele tem todo o direito de se manifestar no seu particular. Se eu externar as minhas preferências ou aquilo que eu entendo no aspecto político, eu vou estar expondo o meu cargo, estando técnico da seleção brasileira, e daqui a pouco ele reverbera mais. Eu não me dou esse direito. O direito que eu dou é dar o melhor no trabalho, e a seleção brasileira é um patrimônio cultural e educacional. Ele não é partidário. Ele não é. Eu tenho noção exata que o técnico da seleção brasileira ecoa mais do que o Adenor. Só que ali, o Adenor, ele vai ter a sua voz, ele vai ter o seu voto, mais especificamente, politicamente, que vai traduzir. E aqui ele vai ter que ter a grandeza de fazer o melhor trabalho possível em cima da responsabilidade de trazer uma Copa do Mundo de volta, Robson. Faço minhas palavras do Marquinhos, que cada um se manifeste. Essa é a minha opinião. Se manifeste no seu particular. E vamos colocar a seleção e a vontade, e o âmbito, e a dedicação, e a competência, e o amor para chegar na final como primeiro objetivo e para ser campeão depois. Eu tenho as minhas posições. Perfeito, essa é uma minha particular. As minhas posições sempre foram claras. Quem é meu amigo, quem me acompanha, sabe como eu me posiciono. A partir do momento que a gente chega na seleção, eu parei porque a gente chega na seleção num momento muito difícil. Ele é mais amplo, né? Ele representa um país, ele é mais amplo, ele chega num momento muito difícil, e o foco nosso foi essa busca pelo trabalho, busca por chegar na Copa, por buscar a conquista que não deu, por continuar num período de 4 anos, e nisso entra o país numa turbulência política e a gente resolve ficar trabalhando em cima do nosso objetivo. Talvez o nosso comportamental fale mais do que qualquer palavra. Nessa linha, vocês se incomodariam ou ficariam confortáveis caso o Brasil ganhe o Hexa de desfilar em Brasília, no Planalto, como foi em 2002? Eu dei uma resposta e ela continua a mesma. Às vezes, com o tempo, a gente modifica, né? A gente reformata algumas posições, né? Desde que ela não seja de um dia para outro, porque senão aí Mas ao longo do tempo. Eu disse em 2016... Isso. 17, que o presidente era Temer, e eu disse que eu não ia nem na ida, nem na volta, nem ganhando, nem perdendo. A resposta continua a mesma. Tite, ainda nesse entorno aí de política com futebol, eu lembro, na minha infância, que um dos maiores símbolos da seleção brasileira era a camisa amarela, amarelinha. Né? Hoje em dia parece que ela foi... Um grupo político se apropriou dela e você vê, é comum ver na rua as pessoas falando: eu não vou usar a camisa da seleção porque vão me confundir. Não te causa uma certa melancolia ver um símbolo tão importante da seleção brasileira ser politizada desse jeito? Gustavo, eu tenho visto assim que por parte de uma geração mais jovem, de crianças e adolescentes, essa situação ela não vinga. Ela é do amor pela seleção. Ela é verdadeiramente da torcida. Quando eu digo assim, quando o cara tá mais cascudo, já com a cabeça feita, ele tá com seus caminhos, e aí tá pré-estabelecido e fica de boa. Eu quero ficar voltado a esse simbolismo da criança, de ser um exemplo educacional, de ser um exemplo do esporte como uma ferramenta que tu possa ser melhor que o adversário, mais competente, enfim, com uma série de valores, porque eu fui educado no esporte dessa forma, na FAEF, na PUCamp. Esse é o nosso link. Então, de ter essas percepções e entender que para essa garotada mais jovem esse simbolismo não tem. O fato da Copa ser em novembro, Tite, a gente está num ano eleitoral aqui no Brasil, o fato dela ser em novembro e você não ter uma Copa do Mundo acontecendo aí pouco antes da eleição, te tranquiliza o fato da seleção não ser usada politicamente, porque a Copa só vai acontecer depois da eleição? Senão, eu acho que tinha esse assunto não me pertence. Ou, quer dizer, não me pertence enquanto foco para o Mundial. Eu tenho 2 coisas paralelas extraordinárias. Tu imagina se eu vou gastar energia, se eu vou gastar o meu foco de atenção a não acompanhar devidamente os atletas, a não falar sobre o esporte, a não falar sobre a profundidade. Então eu não quero. Eu quero sim.
E sei da responsabilidade social, sei o quanto politicamente é importante, sei, tenho noção exata, não sou alienado, do quanto nós podemos ter um Brasil com oportunidades e uma, se não uma igualdade, uma equidade maior. Sei, tenho consciência exatamente, sei, mas sei colocar isso no seu plano e sei do plano da responsabilidade em cima do foco no futebol, que é a minha essência. Tite, nesses ciclos, né, nesses 4 últimos anos, qual foi o momento mais difícil para você com a seleção brasileira? Para vocês, né? No momento que foi o convite feito para permanência, e aí eu digo assim, são 4 anos de trabalho, isso se não interromper, porque de 13, eu acho que são 13 trabalhos, os últimos 13 trabalhos, é o 5º que a gente começa e vai para a Copa fazendo todo o processo juntos. Teve 2 vezes com o Zagallo, 1 vez com o Parreira, uma vez com o Dunga, e agora nós somos a 5ª em 13 Copas. Então, tem um trabalho com início, meio e fim. Então, aquele momento que foi, eu digo, poxa, são 4 anos de uma coisa extraordinária. É o máximo que um profissional quer, é ser técnico do futebol, ser técnico da seleção brasileira. Mas, ao mesmo tempo, ele te traz exposição tua, exposição da família, sabe? Uma série de aspectos que eles te drenam também, que eles te absorvem. E eu fiquei refletindo, pensava, conversei com a comissão técnica, conversei com a minha família, e aquele foi o momento mais difícil. Foi o momento mais difícil do dizer sim, porque eu sabia, enquanto trajetória toda, indo para a final e sendo campeão é legal. Se não for, a carne vai cortar. E um dia nós estávamos conversando, eu estava conversando com a Glenda, ela falou assim, eu falei a mesma coisa, ela disse assim, e eu digo, e a carne vai cortar? Ela olhou para mim assim, e vai cortar. Porque verdadeiramente esse é o risco, essa exposição que acaba sendo inevitável. Concordar nesse momento, desse processo todo, foi o momento mais difícil. Pegando até carona na pergunta do Morelli sobre os momentos mais difíceis, para nós, vendo de fora, um momento que marcou muito e que pareceu ali ser um momento um pouco tenso nos bastidores da seleção brasileira foi exatamente na Copa América, no meio da pandemia da Covid. Teve aquela mudança de sede, né? O Brasil acabou acolhendo a Copa América, aí teve aquele manifesto dos jogadores. Muita gente não sabia, o manifesto é contra político A, contra político B. Não, o manifesto é apartidário. Como é que se deu nos bastidores a conversa? Era uma coisa tensa para vocês também isso? Ou não? Vocês conseguiram controlar bem isso dentro do ambiente? Dentro do ambiente com transparência. Né? Com transparência. A gente queria, de novo, priorizar. Nós tínhamos 2 jogos das eliminatórias importantes. Um era contra o Equador, em Porto Alegre, e o outro era contra o Paraguai lá. Então a gente queria dar enfoque desses 2 e depois nos manifestarmos em cima dessa relação. A liberdade para os atletas, eu não tenho absolutamente nenhuma, e nem a comissão técnica, pretensão de direcionar qualquer comportamento, qualquer manifestação de atleta. Não me dou esse direito. Nem na comissão técnica nós não temos. Cada um traz essa... O que nós optamos por priorizar as eliminatórias que já é Copa do Mundo, era muito grande. A partir daí a gente se manifestar publicamente. Antes dessa manifestação pública, houve uma reunião. E teve 6 atletas, lideranças da equipe, juntamente comigo e com o Juninho, que nós nos manifestamos diretamente ao presidente para que não acontecesse a Copa no Brasil, pelo constrangimento que nós estávamos tendo em relação ao número de mortes que estavam acontecendo, em relação ao momento e a situação toda. Isso tudo foi colocado. Isso tudo foi manifesto, inclusive, logo após o jogo, por parte de alguns atletas. Mas anteriormente já tínhamos colocado isso. Tite, eu queria que vocês, o Kleber também, me explicassem o roteiro dessa convocação. Está todo mundo aguardando as datas da lista final. E queria particularmente saber de você, o que você vai dizer para quem ficou no Brasil, para quem não vai para a Copa. Você tem uma lista de 45 nomes. Hoje a lista está com esse número. E daí você vai tirar os 26. Só para a gente passar o processo, depois o Tite responde. Essa lista de 45 é a nossa lista larga do momento,
que a gente vai fazer a convocação agora, dia 9 de setembro, para os 2 jogos amistosos de Gana e Tunísia. Tá. Então a gente está trabalhando em foco direto, observando os atletas, jogos aqui do Brasil, de Libertadores, de Copa do Brasil, de Brasileiro. Já retomamos as visitas que começaram as competições na Europa. Isso tudo, amanhã a gente se encontra na CBF para discutir a rodada do fim de semana, cada atleta, as observações que a gente tem feito, jogos inteiros dos atletas. E a partir desse momento, essa lista ela vai diminuindo, até que a gente chegue na véspera, né, na semana véspera da convocação, e a gente defina os 26. Quase sempre, nos últimos dias, é aquela dificuldade para a gente poder fechar a lista. Né? 21 de outubro, entregar a lista de até 55 atletas. No dia 7 de novembro, a convocação dos 26 para a Copa do Mundo, que no dia 14 tem que confirmar essa lista. E eles que preparem a espada, porque eu digo que a gente esgrima ideias, né? Eles vão sempre querer me convencer das argumentações dele em cima de nomes. Como é que funciona bonito, isso? Né? Aqui é um fala um nome, o outro fala outro, fala esse não. Como é que funciona isso? A gente tem um núcleo duro que trabalha diariamente na CBF, né? Juninho, que é o executivo, o Tite. Então a gente participa, a gente elabora essa lista, cada um recebe e fica com essa lista na sua pasta. Esses nomes estão no quadro na sala do Tite, e cada reunião que a gente trabalha em cima deles, sai jogador nessa lista, entra jogador, então palavra final do Tite, e a partir de definida essa relação, a gente sempre brinca que na véspera de entregar tem um coletivo da noite que ele faz, ele vende lá. Esgrima ideias ou quebra-pau, pode escolher qual é que é o... E geralmente quem ganha? O peso maior quando vem em cima sou eu, aí não decido eu, né? Eu digo assim, quando nós estamos certos, nós dividimos uma coisa, quando está errado eu tomo-lhe pau então aí eu decido. Além do aspecto técnico, que é óbvio, o desempenho, o que vocês mais consideram para definir a lista final? É o aspecto mental, a assiduidade nas convocações? O que vocês priorizam nesse momento? Ricardo, tem uma série de componentes importantes. Né? O Kleber colocou, estar na forma física ideal, clínica, tu está sem nenhum resquício, não há tempo, eu vou te dar uma informação, agora não é opinião, informação verdadeira. Na outra Copa eram 27 dias de preparação que nós tínhamos de tempo. Uhum. Essa nós jogamos com 5 dias e com 10 dias ao máximo de preparação. Não tem tempo de recuperação. Antecipar essa situação, porque há um tempo que ele é exíguo, que ele é muito curto. Ou te prepara antes e não vem dizer para mim depois que eu gosto de ganhar. Quem é que não gosta de ganhar em alto nível? Esse é um momento de preparação. Vou fazer uma pergunta aqui. Fiquem à vontade para responder. Ele já deu uma entrada que vai vir pau. Mas eles estão à vontade. Não, estamos à vontade. Não, mas é bem... Estrategicamente. É aquela que você até se acomoda na cadeira, né? A convocação final 7 de novembro. Qual a porcentagem da lista já está certa para a Copa do Mundo? Tem. Mas a gente não conta. Se me perguntar aqui agora quantos estão... Os caras falando, eu fiquei pensando, e essa resposta foi a que a gente mais deu lá na... A gente esteve em Porto Alegre semana passada atendendo a imprensa gaúcha, catarinense e do Paraná. Em todas as 28 entrevistas foram feitas essa pergunta. A gente tem isso, mas a gente não fica focado. O que a gente está focado é nos 45 atletas que hoje estão brigando por uma definição dessa competição. Se fosse hoje, mais especificamente, teria 85%. Só que na projeção de 30 e pouco... Exato. Aí a palavra do preparador físico para conosco, disse assim, gente, essa semana, o Fábio Macerjan, aumentem o leque de observações. Ele disse, eu tenho muito receio que, em função das competições, da exigência física, do desgaste que está acontecendo, nós podermos perder atletas. Eu não quero, palavras dele, isso aí entre aspas, eu não quero que isso aconteça, mas nós, enquanto comissão técnica, nós temos que nos preparar para essas situações. Então, aumentem, ampliem, se vocês têm, para a gente ficar seguro nesse aspecto. Eu queria voltar rapidinho sobre a lista, que eram de 23, agora passou a ser de 26. Imagino que esses 3 a mais, essas 3 vagas a mais sejam um alento para vocês, né? Porque, obviamente, é melhor poder chamar um grupo maior. Eu queria saber como vocês vão administrar
essas 3 vagas? Se o ataque, até por ser o setor mais concorrido, vai ser a prioridade? O ataque, predominantemente, 2 das 3. Criativo, ofensivo. Quando eu falo de ataque, eu falo da criação também e da conclusão. Por quê? Porque há uma geração muito grande de atletas surgindo, pontas, externos, wingers, sei lá o que chama. De sacanagem. É uma geração que ela tem se manifestado dessa forma. Então, ter jogadores com essas opções, Antony, Rafinha, Vinícius. E a outra vaga? A outra vai dentro da necessidade de ter um jogador versátil para jogar, por exemplo, como zagueiro e lateral, um Militão. Né? Ou como um meio-campista que possa jogar como zagueiro. Quanto vocês acreditam ao desempenho do Neymar, um bom resultado da seleção brasileira nessa Copa do Mundo? Todos nós sabemos o que é o Neymar, o que representa o Neymar, mas ele ainda não aconteceu na Copa, né? Quanto que o senhor acredita ao desempenho do Neymar, o sucesso? Posso só complementar, da seleção? Morelli? Agora sim. Como é que vocês tratam o termo Neymar dependência da seleção brasileira? Verdadeiramente o é. A seleção brasileira é Neymar dependência. Ela é Neymar dependência do grande atleta, do atleta com qualidade técnica excepcional. Ele é Neymar dependência de Neymar. Ela é Rafinha dependência, ela é Antony dependência, ela é dependência de atleta de alto nível, ela é dependência de técnico de alto nível, ela é dependência de auxiliar técnico de alto nível, sabe? Não vem com essa história de fugir de responsabilidade, não, ela é. Claro que ele é um jogador que pelo histórico dele, o chancela e o histórico dele como um atleta com uma capacidade criativa impressionante. O que é uma capacidade criativa impressionante, Tite? Tu, fora do teu ângulo de visão, sem a pressão que ele está de dentro do campo, tu imagina um atleta, a pessoa que está vendo, o atleta dentro do campo, pressionado por um adversário, a noção de profundidade ela se perde. Todos nós jogamos bola de pelada, para quem não fala, ou profissional, vai ter a dificuldade de encontrar a profundidade do outro lado, de fazer uma inversão, e aí eu enxergando do lado de fora, todo o panorama do jogo, sou surpreendido por uma decisão que eu não imaginava. Eu dizia, puta que pariu, o que esse cara fez? Esse cara é o Neymar. Outros que tem 7 marchas. Eu falo, Vini Júnior, tu não tem 5 marchas, o carro normal tem 5, tu não tem 6, tu tem 7. Ele acelera e desacelera de uma forma extraordinária. Nós somos dependentes dos grandes atletas. Ainda sobre o Neymar, um complemento. Como ele está hoje, é óbvio que ele é competitivo, ele quer ganhar, ele queria muito ganhar as 2 Copas de que ele participou. Mas hoje existe um foco maior nele, até pelo histórico, enfim, ele já sofreu lesões em momentos decisivos. Pela conversa que vocês têm com ele e pelo que vocês acompanham dele há 6 anos, né? Que vocês estão com ele. Ele tá querendo mais? Eu vou fazer só um enunciado e vou deixar o Kleber discorrer. A grande diferença desse momento tem sido a preparação dele. Ele está querendo e está demonstrando em ação isso. Quando ele chega mais cedo ao PSG para começar o trabalho, né? Quando ele se prepara um pouquinho antes de voltar, os jogos que ele está fazendo, no nível que ele está fazendo. Então isso ele colocou para a gente, ele colocou especificamente para o Tite e tem dado essa resposta prática. Se tu volta, um dia me fizeram essa pergunta, qual o pensamento agora, como vocês estão há 100 dias da Copa que foi atrás? Era o mesmo que nós estávamos há 100 dias da outra Copa. É que depois aconteceu um problema. Depois surge a lesão do Neymar, e aí é uma lesão. E aí ele fez de tudo, e fez e foi para a Copa, e o nosso sentimento fica que se a gente tem um jogo a mais, se a gente tem 2 jogos a mais da Bélgica, o crescimento dele vai acontecer. E uma informação, de novo, não é opinião. O Ricardo Rosa, que é meu amigo e um grande profissional, e que é preparador físico particular do Neymar, falou assim, Tite, ele já me pediu antecipadamente para mim ir para, eu não sei qual é o local onde ele tirava as férias, o local... Mangaratiba, acho que é, para mim trabalhar com ele antecipadamente. Então ele já vinha trabalhando com o seu preparador físico particular antecipadamente a chegada dele no PSG. Isso eu posso te informar.
Uma coisa que a gente percebe também é o distanciamento do torcedor em relação à seleção brasileira. Eu digo isso porque em época de Copa do Mundo, e acho que todos nós passamos por isso, era a época de enfeitar a rua, pintava a rua, colocava bandeirinha, colocava bandeira na janela. E a gente percebe que hoje em dia o torcedor ele tá mais, ele gosta mais de assistir o seu clube na televisão do que a seleção brasileira. O que fez a seleção brasileira se afastar do torcedor? Como trazer esse torcedor de volta? Será, Gustavo? É uma percepção. Eu vou te dizer, será por quê? Porque eu, enquanto jovem, até a minha 18, 19 anos, eu tinha, esse envolvimento, e eu continuo sentindo esse envolvimento com o jovem. Eu não sinto no outro segmento. Mas, por exemplo, eu fui em 2 jogos agora no Allianz Parque, em todas as pessoas com quem eu tive contato, e de garotos, todos eles falando de Copa do Mundo e o quanto eles estavam engajados. E eu te confesso, eu digo, fiquei extremamente feliz. Por quê? Porque meu último clube foi o Corinthians e o rival do Palmeiras. No entanto, eu estava sendo respeitado em cima da seleção brasileira, em cima desse objetivo de garotos vindo. Isso me deixou super feliz. Então, há sim uma faixa etária que continua. Nós é que daqui a pouco crescemos e nós perdemos um pouquinho? Sim. A outra parte da compreensão, eu aprendi que o torcedor, ele torce primeiro ou quase que o tempo integral no seu clube. Eu fui assim, e te confesso mais, quando teve seleção gaúcha contra seleção nacional, olha o que eu fiz, eu torci para a seleção gaúcha. Olha como as coisas são. Então, a compreensão dessa história toda, eu fico contando essas histórias, eu vou dizer, eu gosto de falar isso, não é para me tornar herói e nem para me dramatizar. É para gerar conexões com as pessoas que estão nos ouvindo, que vão ler e que sabem que dentro das suas atividades também vão acontecer situações parecidas como essa, de ter identificações, de ter escolhas e de fazer parte desse... Então, há sim faixas etárias diferentes, a representação do clube diferente. Com um detalhe para fechar, para mim não prolongar demais. Quando chega perto da Copa, vai acontecer o que está acontecendo. Há uma atmosfera diferente. Eu tenho essa percepção também. Eu acho que vai se aproximando da Copa, o torcedor vai vestindo a sua camisa verde e amarela. Eu já cobri algumas Copas e é um pouco assim mesmo. Tite, queria que você falasse Se não for, serve como uma torcida minha e um pedido. Eu queria que você falasse um pouco dos 30 dias lá na Copa, da concentração do Brasil. A gente viveu na última Copa algumas situações muito comentadas aqui do lado de cá. Vocês estavam lá, mas do lado de cá foi falado muito. Neymar com seu staff, um pouco de família dentro da concentração. Como é que você vai transar tudo isso para essa Copa do Catar? São 7 jogos, se o Brasil chegar à final, é um tempo aí de 28 dias, concentração total, você já falou um pouco disso. Como é que você vai... O que você traz de lição da Rússia para esse momento, aqueles 30 dias que os jogadores precisam estar 100% focados, no meu modo de ver? Humanamente falando, eu não consigo conceber se alijar de família como isso seja proveitoso para uma atividade. Eu vejo como ela potencializa essa atividade. Na Libertadores, eu não concentrava com os atletas, eu ficava em casa. Eu pedia, o senhor fica em casa. E eu vinha no outro dia de manhã. Não tiveram informações corretas. E aí eu posso te falar, Robson, com todo daqui a pouco a relação de respeito e de confiança a gente tem ao longo do tempo. Dentro da seleção brasileira, naquela parte onde era reservada para conosco, não havia entrada de absolutamente ninguém que não fosse do trabalho. Alas diferentes, que tá bom, aí eu não sei, mas dentro do núcleo seleção brasileira não havia. E quem fala isso é mentiroso. Eu estou falando, porque eu estava lá e eu posso falar de cadeira. Então não teve de Neymar, a família entrando lá dentro. As famílias que entravam eram nos momentos em que nós dávamos à noite, num grande salão, que pudessem vir nos visitar. Aí veio meu neto, aí veio minha nora, aí veio sim que eu dar um abraço no meu netinho.
Afora isso, não houve. Não vamos colocar. A gente perdeu por outros motivos. Não vai esse motivo humano. É tão... Claro que tu precisa ajustar. Por exemplo, temos que ajustar em relação aos treinamentos. Não ficar tão aberto, porque daqui a pouco a gente segurava em relação à imprensa, que nós cometemos erro em relação à imprensa, mas deixamos familiares e tinha gente gravando. E aí foi um erro nosso. Tite, já que a gente está chegando ao fim, eu queria falar sobre legado. É óbvio que a gente espera que vocês sejam campeões mundiais e tragam um hexa lá no Catar. Mas para além dos resultados, para além do título, como você quer ser lembrado depois que deixar a seleção? Um cara do bem. Cara do bem. Uma pessoa do bem. Tite, queria te agradecer mais uma vez aqui o papo com a gente, foi muito legal. Desejar a você toda a sorte na Copa do Mundo. A gente está esperando e muito esse hexa. Então boa sorte para você, seu trabalho, para a seleção brasileira e que vocês voltem com o título. Obrigado a todos nós, Gustavo. Um abraço. Obrigado. Kleber, muito obrigado. Kleber Xavier, auxiliar do Tite, auxiliar da seleção brasileira também. Obrigado pelo papo. Agradecemos. Estadão Notícias. O Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes. O roteiro, produção e edição são minhas, de Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. Mande seu comentário e sugestão para o nosso e-mail podcast@estadão.com. Um abraço e até mais.